versículo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Pode tomar o nosso assento. Enquanto eu agradeço a esse Deus poderoso, maravilhoso, a qual tem nos dado a oportunidade mais uma vez nesta noite. Peço, irmão, se tiver como levantar um pouquinho. Estou bem ruim da garganta, meus irmãos. Essa não é a minha voz, né? Desta maneira, mas nós vamos aqui pregar a palavra do Senhor. Vamos se esforçar a pregar a palavra do Senhor. Eu estava na minha casa e quase eu mandei uma mensagem para o irmão, falando que eu não ia conseguir estar aqui por causa da garganta. Mas daí eu lembrei de Jesus. Jesus foi até a cruz do Calvário, sofrendo, recebendo pregos na mão, para não sair do propósito a qual Deus o mandou. E assim eu me fortaleci para estar aqui nesta noite, através da palavra do Senhor. Glorifico a Deus também pela Deus de glória. Glorifico a Deus também pela vida do irmão José Renildo, pastor desta igreja. Deus abençoe a tua vida. Tem sempre nos recebido com bastante carinho. O irmão Gesiel também, que tem nos convidado desta noite a pregar a palavra do Senhor. Deus abençoe a tua vida, irmão Marconi, a todos os obreiros. E glorifico a Deus também pela vida dos irmãos, por esta igreja que está de portas abertas. E pelo irmão Abraer, né? O nosso membro ali, este membro amado que veio cultuar a Deus junto conosco. Meus irmãos, abrem a nossa Bíblia. Eu vou tentar ser o mais devagar possível por causa da garganta, mas daqui a pouco o fogo do Espírito Santo vai nos tomando e nós vamos fazendo conforme Deus vai mandando. Abra a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 50, e o versículo por número 14 até o versículo de número 21. Notando que é um culto de família, também quero justificar a minha esposa nesta noite, que não teve condições de estar conosco, por causa nós temos uma bebê pequena de colo ainda, mas ela tem orado por mim, não por costume, mas por fé. Sempre que nós saímos a pregar a palavra do Senhor, ela e meu filho têm orado por mim, né? E creio que as orações dela estão neste lugar, através da minha vida. Todos acharam? Amém. Livro de Gênesis, capítulo de número 50, o versículo de número 14 até o versículo de número 21. Diz assim a palavra de Deus: Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Depois de haver sepultado o seu pai, vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e os seus pecados, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoe as transgressões do seu servo, do Deus de teu pai. E José chorou quando lhe havia falado, quando eles lhe havia falado. Versículo de número 18. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teu servo. E José lhe disse: Não temas, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste o mal contra a minha vida, porém o Senhor o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia,
para conservar em vida um grande povo. Agora, pois, não temas, eu vos sustentarei, a vós e aos vossos meninos. E assim consolou e falou, segundo o coração deles. Pode tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Eu estava orando a Deus e o Senhor me direcionou esse texto, a qual não pregamos nesta mesma dimensão que o Senhor nos deu nesta noite. Aqui, se você se atentou para a palavra do Senhor, aqui está falando de uma família, da família de Jacó, da geração de Jacó, e está falando também de um dos filhos de Jacó, a qual recebeu os seus irmãos. E nós conhecemos pela palavra de Deus que toda a família tem altos e baixos, todas as famílias têm problema, todas as famílias têm briga, têm confusão, têm discórdia. Assim também esta família, a família de Jacó, não era diferente. Era homens escolhidos e chamados pelo Senhor, mas também tinha confusão. Bem certo que nesta noite nós vemos bastante família aqui neste lugar. Assim como eu conheço a família do irmão Gesiel, a esposa, o filho, assim também como eu conheço a família do irmão Marconi, a esposa, filho, os netos, o genro, assim também como eu conheço a família do irmão Júlio, que está. Mas tem pessoas que eu não conheço da família. Mas eu digo para você nesta noite, eu não conheço. Mas o Deus que está aqui neste lugar conhece a tua família. O Deus que está aqui neste lugar nesta noite, Ele sabe o que está acontecendo. O Deus que está aqui neste lugar, Ele tem olhado para a tua casa, para a tua vida, para a tua família e tem ouvido as tuas orações. Eu não conheço, mas o Deus Todo-Poderoso conhece. Bem certo que a família é um projeto de Deus. Nós sabemos que a família é um projeto do Senhor. O tanto que no sexto dia o Senhor criou tudo que tinha na terra. E no sexto dia criou os animais e tudo que nela há. E também criou o homem do pó da terra. E soprando sobre a narina do homem deu um fôlego de vida. E ali o homem, contemplando todos os animais da terra, o Senhor viu que não era bom que o homem ficasse só. Observe que em todos a maravilha que Deus fez em Abraão, o Senhor falou, foi bom e foi perfeito. Mas quando viu o homem sozinho, o Senhor falou, não é bom que o homem viva só. Então o Senhor resolveu fazer uma ajudadora, uma disjuntora, uma mulher para ajudar aquele homem. E colocou diante do paraíso, e aquela família, ela não precisava trabalhar, ela não precisava sair correndo, não precisava se preocupar com nada, porque o Senhor que montou aquela família, o Senhor ficou encarregado de cuidar daquela família. O Senhor ficou encarregado de sustentar aquela família. E aquela família não tinha falta de nada diante do paraíso a qual se encontrava. Mas a Bíblia vai dizer, por causa daquela família não dar ouvido ou ficar desatento àquilo que Deus falou, aquela família vai cometer um pecado diante do paraíso. E sabemos que toda desobediência gera pecado. E todo pecado tem uma consequência, não é verdade, irmão Marconi? Aquela família, ela desobedeceu a Deus, que gerou pecado. E o pecado daquela família gerou uma consequência. Pregador, qual é a consequência? A consequência é que a mulher ia sentir a dor do parto. E o homem ia ter que começar a trabalhar, cultivar, cuidar da terra para poder se alimentar. Observe que quando ele estava no paraíso, o Senhor cuidava, o Senhor sustentava, mas por causa do pecado que gerou a consequência, agora esta família não vai ter mais o direito daquele paraíso, aleluia. E Deus vai dar mais uma vez a ordem a Eva e Adão, começa a produzir, começa a gerar filhos.
E vocês conhecem a história. A Bíblia vai dizer que Adão e Eva teve Caim, teve Sete, teve Abel, e assim foi popularizando a terra. Mas aquela família que foi crescendo diante da terra, mais uma vez virou as costas para Deus. E sabemos que a palavra vai dizer que o Senhor se arrependeu de ter feito, não se arrependeu de ter feito a obra deles, mas se arrependeu daquela família que estava tomada pelo pecado. Mas diante de todo o juízo de Deus, sempre vai haver uma porta de escape, porque o nosso Deus é amor, mas também o nosso Deus é justiça. Da mesma maneira, o nosso Deus aplicou a justiça dele, trazendo um dilúvio. Mas no meio da justiça do nosso Deus, ele também abriu uma porta de escape. E a porta de escape era a arca de Noé. E ali Deus falou para Noé, deu um projeto, deu uma maneira, deu uma medida. Porque tudo que Deus manda nós fazer, quando nós seguimos aquilo que Deus manda, acontecem coisas boas para nós. E Noé estava pregando para aquelas famílias que tinham virado as costas para Deus. E Noé estava exercendo aquilo que Deus mandou. Mas aquelas famílias que ouviam Noé chamavam ele de louco. Então veio o juízo de Deus diante da terra. A porta de escape era para todos, não era só para a família de Noé. A porta de escape era para toda aquela família. O que o Senhor queria, não queria matar. O Senhor queria que aquele povo se arrependesse e voltasse para Ele. Mas aquele povo não se arrependeu. E a Bíblia vai dizer que apenas a família de Noé entrou pela arca. Apenas a família de Noé obedeceu à voz de Deus. Apenas a família de Noé escutou aquilo que Deus tinha falado, aleluia. E diante desta família, vocês conhecem, veio o dilúvio. Depois que abaixou a água do dilúvio, o Senhor vai dar uma ordem novamente. Povoe a terra, tenha filhos e filhas, aleluia. E no meio desta família que foi povoando a terra, a Bíblia vai dizer que tinha um homem por nome chamado Terá, onde tinha um filho chamado Abraão. E Deus olhou para Abraão e disse: sai do meio da tua tenda, do meio da tua parentela, e vai te lugar para onde eu te mostrarei. Abraão, sem perguntar o porquê, sem perguntar o que estava acontecendo, apenas resolveu obedecer a Deus. E tudo aquilo que Deus prometeu para ele se cumpriu. Mas tinha uma dúvida aqui, irmão Geliel, porque Deus prometeu dar filhos para Abraão. Abraão era casado com uma mulher chamada Sara. E vocês conhecem que Sara era estéril, mas o projeto era de Deus. Aquilo que era impossível para o homem era possível para Deus. A Bíblia vai dizer que Abraão casou com Sara e teve filho. E também agora Isaac, o filho da promessa, vai se casar com Raquel. E Raquel também era estéril, não podia gerar. Então a maior família da terra veio de pessoas que eram estéreis, de pessoas que não tinham possibilidade de ter uma família. Mas o projeto não era da terra, o projeto era de Deus. E a Bíblia vai dizer que agora Rebeca vai ter 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó vai se casar com Raquel. Raquel também era estéril. E na esterilidade de Raquel vai nascer José, o 11º filho de José, aleluia. O 11º filho de Jacó, perdoa-me. Então sabemos que a família é um projeto maravilhoso do Senhor. Aquilo que a esterilidade não podia gerar, Deus fez gerar. Aquilo que era impossível para a família propagar diante da terra, nos olhos de Deus tudo é possível. No Evangelho de Lucas vai dizer: aquilo que é impossível para mim é possível para o Senhor, aleluia. Então nós observando esta família, a qual era o projeto de Deus, a qual esses homens tinham chamada, tinha propósito, tinha direção de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que agora Jacó vai dar uma túnica de várias cores para José. E para você entender uma coisa, tudo que a gente faz
vai refletir nos nossos filhos. Porque os filhos de Jacó, os 10 filhos de Jacó, era filho de Zilpa. E Zilpa tinha inveja e tinha intriga contra Raquel. E os filhos dela, da mesma maneira, tinham inveja do próprio irmão por nome José. Então tudo que a mãe, tudo que eles viram na família, refletiram para o futuro dos filhos. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que agora os irmãos de José vai invejar, vai ter ciúme, vai se aborrecer contra a vida de José. Por quê? Porque olhando os irmãos de José, vai entender que José era o queridinho do papai. Vai entender que José era alguém mais próximo. Não é que ele era mais próximo, é que ele tinha mais intimidade com o pai. É que ele procurava obedecer mais o pai. Aleluia. E por José obedecer mais o pai, os irmãos tiveram inveja de José. E para você entender nesta noite, aqui a qual nós lemos, os versículos a qual nós lemos nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Vocês conhecem a história, a Bíblia vai dizer que José foi perseguido por causa da túnica, por causa do amor do pai, por causa do laço de família, o pai para com o filho. Mas José não vai dar bola e não vai ficar triste e nem vai brigar com os irmãos. José vai continuar sempre tentando se aproximar dos irmãos. E a Bíblia vai dizer que José sonhou um sonho e foi contar diante dos seus irmãos. E o sonho era esse: José estava no campo fechando os molhos de trigo, a qual os irmãos também estavam juntos. E quando os 10 molhos de trigo se inclinaram para o molho de trigo de José, e por certo os irmãos entenderam qual era o sonho e falaram: porventura, a você de reinar sobre nós, a você de ter o domínio sobre a nossa vida. E a Bíblia vai dizer que aborreceram ainda mais os irmãos de José. Então esta família estava tendo intriga, esta família estava tendo confusão no meio da família, estava tendo confusão no meio dos irmãos. E a Bíblia vai dizer que José sonhou outro sonho. E aqui eu entendo que nada pode parar o sonho que Deus nos dá, né? José acreditou pelos sonhos, e não se aborreceram ainda mais. José não foi para casa ficar triste, querendo abandonar tudo, ou querer arrumar confusão ainda mais com a família. José continuou na direção de Deus e sonhou outro sonho. E este sonho de José agora, José vai sonhar com 11 estrelas, com a lua e com o sol. Aonde representava ali o pai, a mãe e todos os irmãos de José. E mais uma vez a lua, o sol e as estrelas estavam se inclinando perante José. Agora o próprio pai Jacó, não acreditando totalmente na chamada do filho, vai interromper José e vai dizer: porventura você há de reinar sobre mim, sua mãe e sobre todos os teus irmãos. Porque ele não entendia aquilo. Mas a Bíblia vai dizer que Jacó guardou aquilo no coração dele. Jacó não acreditava, mas não desacreditava. E a Bíblia vai dizer que José foi muito perseguido. E começou uma grande guerra. Espera que nós vamos chegar onde Deus quer falar nesta noite. Então começou uma guerra na família, começou uma confusão, começou uma desconcordância. Sabemos que tem outras famílias na Bíblia, onde vai falar da família de Lázaro, de Marta e de Maria, aonde por um momento Marta vai ficar com raiva de Maria, porque Maria escolheu estar no melhor lugar, que era o pé do Senhor Jesus. E Marta se preocupou com os afazeres para poder atender Jesus. E ela vai questionar: Senhor Jesus, é por certo de Maria estar nos teus pés enquanto eu estou cuidando de tudo sozinha? E Jesus vai dizer: o melhor lugar quem pegou foi Maria, porque está no meu pé adorando. Então para você ver, mesmo a família que adorava o Senhor, que recebia o Senhor dentro da casa, tinha uma discórdia. É desse jeito. É dessa maneira, toda família tem uma discórdia, toda família tem uma briga. Mas o importante deste texto a qual nós lemos é que toda a discórdia, todo o levante que teve contra a vida de José, nós não vamos
ficou bravo com o pai, que José ficou bravo com a mãe, aleluia. Nenhum momento José foi perseguido, mas foi adorando o nome do Senhor. José foi procurado pelos irmãos, mas continuou adorando o nome do Senhor. O segredo da nossa vitória, aconteça o que acontecer, aleluia, nós temos que continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor. Não podemos perder o foco, não podemos